Olá! Na aula de hoje nós vamos estar iniciando o estudo dos vetores, né? E para a gente iniciar esse conteúdo, né, a gente tem que iniciar falando de grandezas, né? Usuais, as duas grandezas mais usuais que nós conhecemos são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. E elas, por natureza, têm uma distinção entre as mesmas. As grandezas escalares são aquelas grandezas que eu preciso apenas de um número que representa o tamanho dessa grandeza para mim expor essa grandeza. Por exemplo, eu falo em tamanho, né? Qual que é a sua altura? Beleza, minha altura é 1,70 m. Então, esse 1,70 m, ele corresponde, só ele por si só essa informação já deixa exposto, né, a essa grandeza escalar que é comprimento ou distância, né? No caso das grandezas vetoriais, as coisas são mais distintas, né? Porque além de eu ter a necessidade de informar esse número que representa o tamanho dessa grandeza ou essa intensidade, né, essa intensidade dessa grandeza vetorial, eu preciso informar mais duas coisas, que no caso é a direção dessa grandeza e o sentido dessa grandeza. Então aqui, quando na grandeza escalar eu preciso apenas de informar o tamanho dessa grandeza ou a intensidade dessa grandeza, aqui eu preciso informar três coisinhas: tamanho, esse número que representa o tamanho, a intensidade, a direção dessa grandeza e o sentido dessa grandeza, né? Enquanto, por exemplo, aqui a massa é uma grandeza escalar, eu falo, olha, qual a sua massa? A minha massa é 40 kg, 60 kg, simplesmente acabou. Diferente, né, daqui, por exemplo, onde eu tenho que estudar um sistema, sei lá, que tenha uma força envolvida. Olha, uma força foi aplicada nesse bloco aqui, né? Uma força foi aplicada nesse bloco. Tá. Primeiro, qual a intensidade dessa força? Quanto se for em newtons? Quantos newtons se for em quilograma força? Quantos quilogramas força foi aplicado nesse bloco? 5 quilogramas força. Beleza, mas foi aplicado aonde? Como? Foi aplicado aqui, como foi aplicado? Então isso eu preciso de mais informações quando eu trato de grandezas vetoriais. Então nós já falamos que esse tamanho aqui, né, o tamanho da grandeza, a gente chama isso aqui, né, a intensidade a gente chama de norma ou módulo, né? Qual que é o módulo dessa grandeza? Ou a norma dessa grandeza? Isso quando eu estou querendo fazer uma analogia ao tamanho dessa grandeza. E aí a gente costuma bagunçar um pouco aqui, confundir quando a gente fala de direção e sentido. Porque a direção é a orientação em relação aos eixos coordenados. E o sentido é a orientação em relação à direção. Então, quando eu falo os eixos coordenados abscissa ordenada, né? Eixo x e eixo y. Então, quando eu falo, olha, teve um vetor assim, assado, de 5 kg, aí eu falo, olha, ele foi aplicado na direção horizontal, né? Direção horizontal, quer dizer, essa força está sendo aplicada nessa direção. E aí o sentido eu posso falar, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Então eu tenho que prestar atenção que direção é a orientação em relação aos eixos coordenados, e o sentido é a orientação em relação à direção. Tranquilos, né? Mas como que eu represento esses vetores? Qual o objeto que a gente usa? E aí, às vezes as pessoas se confundem, né? Porque eu uso segmentos de reta para representar vetores. Então, a representação do vetor é feita por um segmento de reta. O que é um segmento de reta? É um pedaço da reta, né? É um
O segmento, ele é um pedaço da reta definido por dois pontos, dois extremos. Só que não é simplesmente um segmento. Para mim representar vetores, eu preciso de um segmento orientado de reta. O que vem a ser um segmento orientado? Aqui nós temos um segmento de reta, e ele é segmento porque ele não está orientado. Eu não falei onde é o início, ou a origem desse segmento, e onde é o final, que é a extremidade desse segmento. Aqui, ó, nós já vemos um segmento orientado. E oriento sempre com a setinha, né, na extremidade. Então, aqui é um segmento onde a origem é em A e a extremidade é em B. Esse segmento, né, como ele está orientado, ele pode ser usado para representar um vetor AB. Essa é a notação de vetor. Se é por dois pontos, os dois pontos maiúsculos com a setinha de vetor em cima. Ou posso falar que esse vetor é igual, né, um vetor U, né? Dessa forma também é outra notação de vetor, letra minúscula, né? Quando a gente não usa os dois pontos de origem e extremidade, letra minúscula com a setinha do vetor. Aqui, no caso de usar os dois pontos, então, o vetor tem origem em A e tem extremidade em B, porque é o vetor AB. Então, no caso aqui do vetor não ser paralelo a um dos eixos, não ter a mesma direção dos eixos coordenados, nós temos aqui um vetor que nós vamos considerar as unidades aqui, esse tamanho aqui. Então, eu posso falar que esse vetor aqui, chamado de vetor U, né? O tamanho dele, a intensidade dele, ou a norma dele, continua sendo 3, é 3 kg, né? Quilogramas força. E nós temos que a direção aqui, né? A direção e o sentido é indicado aqui pela inclinação. Então, no sentido anti-horário aqui, ó, nós vemos que se a gente considerar um eixo XY aqui, ó, XY, esse vetor ele tem 30 graus de inclinação em relação a X. Então, eu posso falar, olha, ele é 30 graus, né, em relação a X. E aí a gente está a direção e o sentido dele aqui, quando a gente fala de 30 graus de inclinação. Por quê? Porque se a gente tivesse um outro vetor aqui, ó, né, aí está na mesma direção, mas o sentido muda, mas aqui não seria 30, né? Seria 30 mais 180, então seria daqui, aqui seria 210 graus, né? Então aí seria sentido contrário, né? 210 graus em relação a X. Então aqui a gente vê que tem a mesma direção, mas tem sentido contrário. E essa angulação, ela nos permite informar a direção e o sentido dos vetores. Tranquilos?